Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre vários livros respondendo uma book tag. O nome da book tag que a gente vai responder hoje é a tag do Eu Nunca. E quem me tagueou, quem me marcou para responder essa tag foi a Mônica, do canal O Próximo Livro é o Melhor. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dela respondendo essa book tag. Então, depois de assistirem aqui, deem uma passadinha lá, conheçam o trabalho da Mônica. Ela também fala de vários livros, responde tags, faz unboxing, tudo que a gente gosta, né? Livros dos mais variados também, então vale a pena conhecer. Faça uma visitinha para Mônica depois de assistir esse vídeo. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta da tag Eu Nunca. E a pergunta número 1 é: eu nunca li isso. Um livro que aparentemente todo mundo leu e você não. E tem vários livros, né, que se encaixam nessa categoria que eu poderia citar, mas eu resolvi falar um que já tem uns bons anos aí, uma legião de fãs bem consolidada, que é o Crepúsculo. E por que eu tô citando ele? Porque eu gosto muito de livros de vampiro, né? Quem me acompanha sabe, eu falo muito de Anne Rice, então eu achei que seria uma curiosidade interessante eu contar que eu nunca li Crepúsculo, que não foi por Crepúsculo que eu comecei a ler livros de vampiro, foi direto pela tia Anne Rice mesmo. E quando lançou, né, os livros, os filmes ali do Crepúsculo, que todo mundo falava, muita gente lia, assistia, eu não me interessei. Eu acho que na época eu achei aquilo muito adolescente, porque eu tava acostumada com os Anne Rice, com Drácula, né, com esses vampiros assim mais clássicos, e aí eu não tive vontade de ler. E daí passou e eu nunca li, nunca assisti os filmes e nunca tive vontade, e eu ainda não tenho vontade. Então, assim, nada contra romance ali de adolescente com vampiro, até porque eu gosto de Vampire Diaries, mas eu não me interessei mesmo e provavelmente eu não vou ler. Pergunta número 2. Eu nunca li algo tão maravilhoso. Essa pergunta a gente pode responder com o nosso livro preferido, ou um dos nossos livros preferidos, né? E eu escolhi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu li ele, acho que deve ter sido ano passado. Não faz assim tanto tempo que eu comecei a ler Gabriel Garcia Marques, mas eu já me apaixonei pela obra dele, já com esse livro. E ele é a definição de eu nunca li nada assim, eu nunca li nada como esse livro. Eu tenho resenha aqui no meu canal, foi a primeira resenha que eu fiz aqui, eu vou deixar nos cards, tá? Não reparem que eu não sabia editar direito, não sei ainda, né? Mas já tá melhor que quando eu comecei há quase um ano atrás. E realmente esse livro aqui, ele entrou pro meu coração, ele é um livro maravilhoso que eu recomendo todo mundo lê ele. Ele conta a história de uma família, a gente vai acompanhar 100 anos dessa família, né? Então a gente vai atravessar as gerações ali dos Buendia e conhecer os seus dramas, né? As suas histórias. É realismo mágico, então tem muita coisa assim que não aconteceria de verdade. Acho que é por isso que eu gosto tanto desse livro, porque eu sou uma grande fã de fantasia, então realismo mágico também tocou muito meu coração com essa obra aqui, que é maravilhosa. Número 3. Eu nunca imaginei que conseguiria terminar isso. Aqui a gente pode citar um livro ou uma série que você não curtiu, mas foi até o fim. Bom, dificilmente eu abandono algum livro, mesmo que eu não gosto, eu vou até o final. Série sim eu abandono, né? Se eu leio o primeiro e não gosto, eu não vou adiante na série, mas o livro eu não abandono. Então, eu escolhi um livro que eu nem tenho mais ele aqui, que é O Vencedor Está Só, do Paulo Coelho. Eu tenho um carinho muito grande pela obra do Paulo Coelho, eu passei minha adolescência toda lendo ele. Então, até certo ponto da minha vida, eu li tudo dele que eu consegui encontrar. E eu amava tudo que ele escrevia. E claro, ele tinha mais esse viés místico, né? Ele falava um pouco assim de magia, de religiosidade, e pra mim fazia total sentido, sabe? Eu gosto muito de obras como O Alquimista, Brida, As Valquírias, A Bruxa de Portobello, que lançou, eu acho que eu já tinha uns 20 anos, talvez, não sei.
não é bem na adolescência, mas também gostei. E O Vencedor Está Só foi uma obra que lançou, eu acho que eu já tinha por aí também uns 19, 20 anos, já estava saindo da adolescência, e eu não gostei, porque ele é uma obra que ele sai um pouco dessa receita dele que dava certo, né, pros fãs. Ele quis fazer algo diferente. Então ele é meio que um romance policial, assim, acontece uns assassinatos, e tudo se passa em 24 horas, e no mesmo período ali do Festival de Cannes. Então tem toda essa aura aí de paparazzis atrás das grandes estrelas do cinema. E não é ruim, sabe? É uma história até interessante, mas pra mim, naquele momento que eu li da minha vida, não funcionou. E eu não gostei dele desde o início, mas eu continuei, porque eu não ia abandonar o livro, né? Ainda mais sendo um livro de um autor que eu gostava muito. Mas eu tenho um carinho enorme pelos livros mais antigos dele. Com certeza um dia eu quero fazer uma releitura desses livros, né? Tipo aqueles que eu citei ali antes. Mas O Vencedor Está Só é um que eu nunca mais quero ver na minha frente. A próxima pergunta é: eu nunca vou terminar isso. Um livro ou uma série que você abandonou? Então, né, como eu falei, eu abandono séries. Eu falei ali na primeira questão que eu gosto muito de Vampire Diaries. Eu gosto da série. Mas eu já falei em outra book tag que eu li o primeiro livro e não gostei e não dei continuidade. E como eu já citei isso em outra book tag, eu resolvi procurar alguma coisa diferente pra falar, né? Tem outras questões aqui que eu busquei livros que eu nunca tinha falado antes também, pra não ficar sempre falando a mesma coisa aqui no canal. E eu lembrei que eu comecei a ler, eu não sei se nunca vou terminar, mas no momento eu não tenho interesse, que é essa série aqui do Marcos Lozecan. Eu acho que o nome da série é Entrevista com Deus, porque a gente vê aqui, olha, é até legal esse efeito, é massa essa capa. Esse primeiro aqui é o Dossiê Iscariotes. Eu tenho o segundo, que é O Segredo do Salão Verde, essa capa horrorosa aqui, mas também tem esse efeito aqui escrito Entrevista com Deus, que eu acho muito legal. O que acontece? Eu achei esse livro aqui num sebo, até tá bem cuidadinho, ó, mas é de sebo. E... tipo, né, já tinha ouvido falar do Marcos Lozecan, achei interessante, né, ele fala aqui da história, é um repórter e ele vai lá pra Amazônia e acaba acontecendo uma rebelião na penitenciária de Manaus. Sim, eu tô lendo porque eu li faz tempo, eu não me lembro direito da história, tá? E ele tem que cobrir essa rebelião. Tudo acontece ali na mesma época da morte do Chico Mendes, que é uma figura que eu gosto e respeito muito, inclusive. E aí fala que ele descobre um terrível segredo, se vê envolvido em uma conspiração política macabra. Enfim, eu sei que ele é ateu. Eu lembro que esse repórter ele é ateu e ele tá meio que tentando achar Deus pra entrevistar ele, alguma coisa assim, tá? Eu gostei até do livro, não foi uma coisa, nossa, como eu gostei, mas achei legal, e por isso que quando eu encontrei o 2, né, que é esse aqui, O Segredo do Salão Verde, no mesmo sebo, inclusive, eu acho, eu comprei, legal, a continuação, vou ler a continuação. Aí eu não li a continuação. E passaram anos, tipo, não sei quanto tempo, faz muito tempo que eu tenho esses livros aqui. E eu nunca li esse aqui. E eu tenho que reler agora esse, se eu quiser ler, porque, né, eu não lembro de nada. E eu acho que até uma trilogia, deve ter outro também que eu não tenho. Então, assim, no momento eu não tenho interesse em reler esse e ler esse e ir atrás do terceiro, se é que tem, que eu nem sei, né, no nível do meu desinteresse. Mas é um livro legal até, pelo que eu lembro, tá? Ele faz muito tempo. Só que no momento, no futuro próximo, eu não vou terminar. Então por isso que eu escolhi esse aqui. Eu nunca vou me arrepender de ter lido isso. Um livro que você leu por indicação e não se arrependeu e foi muito bom, é isso mesmo? Um livro que você leu por recomendação de alguém e acabou gostando. E eu escolhi um livro que eu amo muito, é um dos meus livros favoritos da vida, mas eu nunca falei aqui no canal, eu acho, que é Memórias de uma Geisha, de Arthur Golden. Esse livro aqui, ele ficou super em evidência depois que foi lançado o filme, né, baseado nele, Memórias de uma Geisha, e muitas pessoas recomendavam, então eu resolvi comprar e ler. E
Faz muito tempo também que eu li esse livro, mas até hoje, assim, eu lembro que eu gostei muito. Ele é um livro que me ensinou muito sobre a cultura japonesa, que é muito interessante. A gente vai conhecer aqui a história da geisha Sayuri. A Sayuri, essa aqui é uma representação dela, porque ela era japonesa, né? E só que ela tinha os olhos claros, o que é bem raro lá no Japão. E esse livro é escrito em primeira pessoa. O início da narrativa é em 1929. A Sayuri morava numa ilha de pescadores, era uma criança bem pobre. E as meninas pobres tinham grande propensão a ser vendidas como escravas. E foi isso que aconteceu com a Sayuri. Ela foi vendida para uma casa de geishas. E nessas casas de geishas, então, as meninas eram treinadas desde cedo a arte, né, de ser geisha. Então a gente vai acompanhar ela nesse desenvolvimento. Olhando de fora para uma geisha, aquilo tinha muito glamour, mas a gente vai ver tudo que elas passavam também, né, que não era tão fácil assim. Mas ela vira uma grande geisha, ela alcança o sucesso com isso, né? Mas isso dura até a Segunda Guerra Mundial, quando as casas de geisha foram fechadas. Aí muitas geishas tiveram que virar prostitutas, acontece um monte de coisa, aí a Sayuri tem que se virar. E a gente vai acompanhar toda a vida dela, né? Que é como se ela já fosse uma idosa contando a sua história. E é muito bonita a história dela, é muito tocante também, tem umas partes um pouquinho pesadas, claro, mas é uma narrativa muito legal também, que é maravilhoso e eu recomendo para todo mundo. Eu nunca faria isso. Um personagem que fez algo ou tomou uma decisão que você nunca faria. E eu escolhi o Eugênio Fontes, do livro Olhai os Lírios do Campo, do maravilhoso Érico Veríssimo. Veríssimo nunca escreveu uma obra ruim, eu acho, pelo menos tudo que eu li até hoje eu gostei. E esse livro aqui é ótimo, assim, ele é muito bom mesmo, é um livro que toca a alma da gente, ele conversa com a nossa alma, é incrível esse livro. Mas a gente tem aqui como personagem principal o Eugênio, e o Eugênio toma umas decisões muito esquisitas na sua vida. O Eugênio, ele era um rapaz pobre, né? Ele nasceu numa família bem humilde, com muito sacrifício ele conseguiu fazer faculdade de medicina e ele sempre fez as coisas pensando assim no status, ele queria ser rico, ele queria crescer na vida, sabe? E até aí tudo bem querer crescer na vida, só que o problema são as decisões que ele toma para isso. Quando ele tá adulto, ele acaba casando com uma moça da alta sociedade por puro interesse, porque ele não amava ela. E fazendo isso, ele deixa pra trás a mulher que ele ama realmente. E aí, a gente acompanha aqui o convívio dele com a família da esposa dele, os amigos dela, né? Todas essas pessoas de outro nível, que não era o nível dele, social. E ele meio que não, ele sente que ele não se encaixa ali, ele se sente triste no meio daquelas pessoas, mas ele acha que é um mal necessário. Ele pensa que o mais importante é a pessoa frequentar alta sociedade, ter status e ter dinheiro. Então ele fica ali nessa situação e ele também se afasta dos pais dele por causa disso, né? E como os pais dele têm essa origem humilde, a gente vê algumas passagens que ele passa a ter vergonha dos pais dele. E isso me partiu muito o coração quando eu li. Eu escolhi esse personagem porque eu jamais faria as coisas que ele fez. Ele passa o livro inteiro tomando decisão errada, na verdade, né? O Eugênio. E é engraçado que, assim, eu não detesto esse personagem, eu sinto pena dele, sabe? Algumas angústias dele, algumas coisas a gente até entende, assim. No final do livro, principalmente, né? Vem umas reflexões ali. E, nossa, é reflexão atrás de reflexão esse livro. Eu queria indicar ele e eu acho que o Eugênio aqui, né, o personagem principal, se encaixa totalmente nesse requisito de tomar decisões e atitudes que eu não tomaria. Próxima pergunta é: eu nunca quero ter que admitir que li isso. Um livro que você tem vergonha de ter lido. E eu não costumo ter vergonha de admitir que eu li alguma coisa, sabe? Não...
Eu não gosto, assim, de snobs literários. Eu acho que toda literatura é válida. Tem coisas que eu não me interesso e pronto, é gosto pessoal, né? Mas eu fiquei pensando alguma coisa que seria um pouquinho vergonhosa. E eu lembrei que há muitos e muitos anos atrás eu li O Doce Veneno do Escorpião, da Bruna Surfistinha. Se você não sabe quem é a Bruna Surfistinha, ela escreveu esse livro contando da vida dela como garota de programa. Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre a realidade das garotas de programa, mas do jeito dela, assim, né? Ela não foi fazer isso por necessidade. Ela foi porque ela queria, porque ela disse que gostava, né, dessa vida. Então é interessante até, sabe? Não é um livro ruim. Eu conheci uma realidade que normalmente eu não conheceria. Então considero uma leitura válida também, como todas as outras, mas tinha que escolher algum para ser o livro vergonhoso e eu resolvi escolher esse. A próxima questão é: eu nunca li nada tão fofo. E o livro mais fofo que eu li na minha vida foi Um Gato de Rua Chamado Bob, de James Bowen. James Bowen escreveu aqui a história real dele e do seu gatinho, o Bob, esse gatinho laranja aqui, coisa mais fofa do mundo, realmente, né? E eu li esse livro esses dias, faz pouquinho tempo, e eu até escrevi uma mini resenha ali no meu Instagram, no @velejandopor-livros, então se alguém tiver interesse em ir, tá ali nas primeiras postagens, né? Vocês já vão encontrar. Por que é tão interessante essa história? Por que é tão fofa? O James, ele é um ex-morador de rua, e aqui, né, nessa época que ele narra os acontecimentos, ele tá lutando para se livrar do vício da dependência química em heroína. E para ganhar vida, ele toca violão pelas ruas de Londres, né? Ele toca violão e canta. E ele tem um apartamento subsidiado pelo governo, pelo que eu entendi. E ele não tem muitas coisas, ele vive com dificuldade. E um dia ele chega no prédio e encontra um gatinho encolhidinho ali na porta de um dos apartamentos. E ele passa uns dias vendo aquele gato ali, ele acha que é de alguém primeiro, até que ele percebe que não é de ninguém e resolve levar o gato pro apartamento dele. O gatinho tá faminto, tá ferido, e ele cuida do gato, ele alimenta, ele dá um jeito de levar no veterinário, ele gasta todo o pouco dinheiro que ele tem com remédio para curar o gato. Aí o gatinho fica bem e eles começam a ter uma amizade muito bonita, porque esse gato é um gato especial, ele vai com o James pra tudo que é lugar, ele vai porque ele quer, tipo, ele simplesmente sai junto com o James e acompanha ele. Aí o James chega lá nos pontos onde ele tocava violão, o gatinho entra no estojo do violão ali e fica. Aí eles ficaram meio famosos na internet, porque muitos turistas começaram a filmar, tirar fotos, e por causa disso que eles acabaram tendo essa oportunidade, né, de escrever um livro. Aí depois virou filme também, tem um filme. Eles foram felizes por muito tempo, né? Até o Bob faleceu no ano passado, com 14 anos, né? Eu averiguei. Não conto isso aqui conta só até uma parte da história deles, mas eu fui atrás pra saber, porque me apeguei muito nessa história. E ele é muito especial, porque a gente vê a evolução do James, né? Porque não é somente ele que ajuda um animalzinho que cura o gatinho. O gato cura ele se cura de todas as feridas dele, ele toma um novo rumo para a vida dele. Por causa do gato, ele toma decisões que impactam positivamente a vida dele e da família, que ele não via fazia tempo também. Então, assim, é muito bonita a história, porque a gente vê a evolução do James com o Bob. A amizade deles é muito bonita também, as coisas que ele conta. O gato era extremamente inteligente. Então é um livro muito, muito, muito fofo. Tem uma continuação, que eu acho que é O Mundo pelos Olhos de Bob, que ele conta um pouquinho da vida deles depois dos acontecimentos desse aqui, né, que é o início. E fica aqui a dica, então, desse livro, que é o livro mais fofo que eu li na minha vida. Entrou pros meus favoritos também, né? Eu nem sou boba com gato, quase nem gosto. E esse livro é muito especial mesmo. Eu nunca ri tanto. Um livro que te fez rir alto.
E eu lembrei de um livro que eu li também fazem muitos anos. E eu achei interessante colocar ele aqui nessas respostas, porque antes eu falei do Érico Veríssimo, e agora eu vou falar de um livro do filho dele, do Luiz Fernando Veríssimo, que escreve muitas crônicas engraçadíssimas. E um dos livros dele que eu mais gostei foi A Mesa Voadora. Nesse livro o assunto principal é gastronomia. Então ele fala de bebidas, ele fala de comida, tudo de uma forma muito, muito engraçada. Tem uma crônica que me marcou muito, que até hoje eu posso ler ela 20 vezes, mas eu sempre vou rir dela. É igual Chaves, né? A gente pode assistir 20 vezes e vai rir das mesmas piadas, né? Mas eu pelo menos sou assim. Mas essa crônica era sobre ressaca. Então ele descrevia todos os tipos de ressaca, de cada bebida diferente, o que acontecia com a pessoa. E é muito engraçada a forma que ele descreve, né, cada ressaca. E pior que é verdade, né, vem bem de encontro com a realidade. Mas ele conta de uma forma muito cômica. Então é um livro bom pra rir, né? Tem vários livros do Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo, pra rir. Tem aqueles do Analista de Bagé também, que é um analista bem grosso, não tem muita paciência com os pacientes, também é bem engraçado, né, os causos dele. Mas eu escolhi A Mesa Voadora porque eu ri bem mais com esse, então se eu tivesse que indicar um livro dele pra rir, seria esse. E chegamos na última questão da book tag. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa um comentário aqui, tá? Que isso ajuda bastante no crescimento do canal. E a última pergunta é: eu nunca teria sobrevivido minha infância sem ter lido esse livro, que é um livro favorito da infância. E toda vez que eu falo aqui em tags de livro da infância, eu falo de gibi, porque foi o que marcou mais a minha infância, né? Foi a minha leitura de gibis da Turma da Mônica foi o que me fez gostar de livros hoje em dia. Então eu sou uma grande fã do Maurício de Souza. E a última tag que eu respondi, eu mostrei os 5 primeiros gibis da Magali, porque depois que eu cresci eu continuei gostando da Magali, que era a minha preferida, e fui atrás de colecionar. Comecei a ir atrás dos antigos, né? Aí esses dias eu mostrei os 5 primeiros. Então hoje eu resolvi trazer do número 6 ao número 10. Como eu falei na outra tag que eu respondi, a Magali tem a minha idade. O primeiro gibi dela foi lançado em 89. Pode ver até que tá bem conservadinho esses gibis aqui. É uma raridade, é uma coisa que eu gosto muito, eu guardo com muito carinho, eu tenho vários gibis. E como eu falei, né, foi a leitura de gibi que me tornou uma grande leitora, né? Se eu gosto tanto de ler livros, tudo começou aqui. A minha mãe comprava sempre pra mim, né, pra me incentivar a ler, e deu certo. Eu não vou taguear ninguém pra responder, mas sintam-se à vontade aí, quem tem Booktube ou Bookstagram, ou os dois, ou quem não tem quer responder também, sintam-se à vontade, tá, pra fazer. Se fizerem, me marquem ou me mandem, enfim, né, pra eu ver as respostas de vocês. Achei bem divertida essa book tag, gostei bastante de responder. Agradeço a Mônica por ter me marcado, porque senão eu nunca ia ficar sabendo dessa tag, eu acho, né, porque eu não costumo ir muito atrás de book tags, né, difícil ir, mas eu gosto de responder pra mudar um pouco, né, o conteúdo do canal, pra não ficar só em resenha. E também porque é legal, porque a gente pode falar de vários livros, né, quando a gente responde essas tags literárias. Então eu me diverti bastante respondendo. Eu espero que vocês tenham gostado também. Obrigada por assistirem até aqui. Até semana que vem e tchau!